Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje a gente vai te contar o segredo daquele rosto perfeito, daquele rosto lindo que ninguém te conta a fundo. Vamos falar da harmonização facial, da harmonização Full Face. Lindo o nome. Então já se inscreve, já fica com a gente até o final, que vai ter muita dica e muita conversa aqui com a doutora especialista biomédica estética, Sofia Weigert. Bem-vinda, Sofia. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Maravilha. Você atua diariamente nessa área, estética. Exatamente. Principalmente face. Exatamente. Eu decidi optar por focar mais na face, mas também faço procedimentos corporais. Exatamente, então é corpo e face. Mas hoje a gente vai falar da face e para a gente começar a falar da face e dessa harmonização full face, nome lindo e maravilhoso, eu queria entender o que é a harmonização full face. Perfeito. Então a harmonização full face ela é um conjunto de técnicas que vão gerar um rosto mais harmônico, né? A gente, quando fala em full face, pensa diretamente nos preenchimentos faciais, mas não é somente isso que vai nos entregar um bom resultado. É uma construção entendendo cada tipo de pele, cada tipo de corpo, para chegar num resultado mais harmônico. Perfeito. E o resultado mais harmônico é uma grande discussão atual, né? Porque a harmonização facial, você vai ter aquela pessoa que quer mudar, tem aquela pessoa que quer o natural e tem aquela pessoa que quer muita coisa. Com certeza. O que você enxerga disso? Sua opinião? Eu, desde o início da minha carreira, venho me destacando pelos resultados realmente naturais, né? Porque a gente vê muito por aí o pessoal vendendo resultados naturais, mas quando a gente vai analisar, de natural não tem nada. Então, eu acho que não é um problema, desde que você esteja alinhado com aquele tipo de paciente. Então, o meu posicionamento, ele foca realmente para o paciente que quer um resultado natural, que não quer exagero, que tem um perfil um pouco mais conservador, porque esse é o meu perfil também. E eu acho que a gente atrai muito do que a gente é, né? Então, esse é o tipo de paciente que eu busco desde o início. É mesmo porque é uma pessoa que vai, você conhece a indicação para outro e tal, e vai falar, olha, a doutora Exato. Sofia vai entregar algo que você não vai sair de lá assustada. E os próprios resultados também vendem, né? Então as pessoas vão entrando lá no meu perfil, vão vendo o tipo de resultado, vão se identificando e isso converte também. Perfeito. Agora, uma das outras dúvidas que a gente tem sobre a harmonização, ainda mais quando a gente fala de full face, que são combinação de vários por vezes, é quem mais se beneficia disso? É aquela pessoa que nunca fez nada, aquela pessoa que já tem um tratamento, já faz um tratamento? Qual principalmente? Os melhores casos são daqueles pacientes que nunca fizeram nada, porque a gente consegue lapidar de fato aquele rosto, né? Prevenir o envelhecimento ou até mesmo para pacientes mais jovens refinar alguns traços. Então esse sempre vai ser o melhor paciente. Mas um paciente que já faça tratamentos, ele também é um bom paciente, desde que a gente saiba avaliar e entender o que cabe ali ainda e o que já não faz tanto sentido. Até porque os procedimentos, eles exigem manutenção. Então, mesmo que ele faça já regularmente, vai chegar um momento que ele vai precisar fazer essa manutenção. Que geralmente, quando é preenchimento bioestimulador, é anual, né? E a toxina botulínica acaba sendo um pouco mais frequente. Perfeito. Mas a harmonização full face, na minha cabeça vem, olha, vamos quase que começar do zero. Uhum. A harmonização full face, ela é mais para o paciente que está começando, ou às vezes até aquele que já está tratando também vai para esse caminho? O que tá tratando também, porque pensa que mesmo que ele já faça alguns procedimentos, você sempre pode deixar a face mais harmônica. Então, o full face não necessariamente vai ser fazer todos os pontos da face, mas é fazer todos os pontos que aquele paciente precisa. Entendi. Não é necessariamente o full face a face inteira. Você pode fazer vários procedimentos, às vezes, para o mesmo setor da face, por vezes. Não. É quando engloba mais de uma área da face que aquele paciente precise. Então, geralmente a gente vai estar falando aí de mais de 2 áreas, né? Enfim, mas o full face ele engloba a face toda, porém dentro daqueles procedimentos que o paciente necessitar. A gente não vai fazer um malar só porque é full face. Se aquele paciente já tem um malar demarcado, malar vai ser um procedimento que talvez eu não vá indicar para ele. Perfeito. Ou só um procedimento de manutenção, como você falou, Exatamente. né? Às vezes uma melhor hidratação da pele e tudo mais. Perfeito. E outra coisa, eu tenho observado, obviamente você trabalha com isso dia a dia mais, cada vez mais jovem as pessoas estão procurando isso. Com certeza. As minhas pacientes, num geral, elas são mais jovens, vai assim, dos 17 aos 35, 40, e as que têm um pouco mais de idade acabam vindo indicadas por essas pessoas, né? Então é a mãe da paciente, a avó da paciente, a tia da paciente.
Mas eu, até por conta da minha idade, acabo atraindo pacientes mais jovens. Então, eu tenho esse trabalho um pouco mais de lapidação, pequenos detalhes, né? Quando o paciente é mais maduro, a gente acaba tendo mais possibilidades de intervenção. Tá, e os jovens, a sua opinião também, Sofia, porque é uma preocupação assim que a gente tem na área médica, na área de saúde em geral. Estão tentando exagerar muito, estão indo muito cedo também. Você tem recebido lá, fala, olha, doutor, quero fazer isso que nem a minha tia de 60 anos fez. Enfim, eles procuram cedo, né? Mas eu acho que aquela era que tava de exagero na harmonização facial, ela vem passando e as pessoas vêm procurando por resultados mais naturais. Mas eu nunca atraí esse tipo de paciente. Então, claro, às vezes tem uma paciente que chega e quer um pouco mais de lábio, eu acho que já tá legal, então eu sou muito sincera e prefiro não fazer, né? A gente tem uma conversa bem sincera e eu digo, olha, eu não gostaria de fazer porque não acho que vai ficar harmônico, então eu às vezes preciso dizer não. Mas, no geral, não é uma questão assim de exagero mesmo. A gente vai entendendo realmente cada rosto individualmente e vai fazendo, né? Não muitas vezes por idade, porque não tem idade para o paciente não ter projeção de queixo, por exemplo. Isso é uma questão de desenvolvimento ósseo, né? Não tem idade para o nariz ter um osso marcado. Não tem idade para um lábio fino. Então, isso vai depender de cada paciente mesmo. Cada um tem sua dor aí também, Exatamente. né? E a gente está falando de algumas áreas aí, tudo. Habitualmente, qual é a área mais difícil hoje para um profissional tratar na face? Na minha cabeça, o lábio é um desafio enorme, né? Sim, o lábio ele tem seus desafios por ser uma região muito delicada, então a gente precisa de muita precisão na injeção para deixar extremamente simétrico, para não gerar as famosas bolinhas, né? Que também no retorno a gente consegue massagear, mas quanto menos, melhor. Mas eu diria assim que regiões mais desafiadoras são as regiões que a gente tem dois lados, porque a gente precisa de simetria, né? Então, às vezes, o paciente já tem uma simetria prévia de malar, de mandíbula, e se a gente não alinhar com ele, que 100% igual é difícil de ficar, que a gente vai tentar chegar ao máximo, né? E não tiver bem o registro das fotos, isso gera no pós aquela sensação de, nossa, mas eu fiquei torta, né? Eu não era assim. Então, o mais desafiador realmente para mim são as regiões que têm dois lados. Tá. E dentre os procedimentos, agora que a galera vai curtir mesmo aqui, porque a gente vai falar um pouco desses procedimentos do full face, porque hoje só entra novidade aí, eu já não consigo acompanhar mais. Quais são os procedimentos mais procurados e mais realizados hoje nos consultórios hoje de estética? Eu acho que é, de novo, muito particular do que cada profissional apresenta. Então, se eu, né, me posicionar no meu Instagram vendendo preenchimento, eu vou atrair paciente para preenchimento. Perfeito. Se eu focar falando de tratamentos corporais, eu vou atrair pacientes que queiram tratamentos corporais. Então, eu foquei nos tratamentos faciais, né, e principalmente as mudanças com os preenchimentos. Por isso, inclusive, eu atraio muita paciente jovem, porque a paciente madura, muitas vezes, ela não vai se sustentar um resultado legal só com preenchimentos. A gente vai precisar tratar a pele, né, a parte mais superficial, a parte mais profunda, estruturar a queda facial, né, tratar rugas que já são profundas ao invés de prevenir. Então, eu tenho essas pacientes, também aprendi como tratar, mas, em geral, eu atraio as pacientes mais jovens mesmo, que é o que o nosso posicionamento lá no Instagram reforça. O paciente com mais idade, eu diria nem só mais idade, né? Com a pele mais desgastada, aquela face mais derretida, muitas vezes você não pode nem iniciar determinados tratamentos, é o que você falou, tem que preparar a pele primeiro. Exatamente. Dependendo do grau de flacidez, realmente não dá para começar pelo preenchimento. Então a gente avalia, né, principalmente a olheira, que é uma região mais sensível, às vezes tem que começar com alguns peelings, né? A gente tem um protocolo de pele agora lá na clínica que trata em diversas camadas, então mancha, linha fina, até melhora realmente as quedas faciais por melhorar a qualidade, né, a espessura da pele. Então a gente faz todo esse tratamento e aí depois, de fato, entra com os preenchimentos. Agora, se for uma flacidez moderada, abaixa, né, que é um paciente já mais jovem, não tem problema a gente começar refinando e eu sempre saliento que é importante também prevenir o envelhecimento. Então a gente não pode esquecer do peeling, a gente não pode esquecer dos bioestimuladores de colágeno, né, mas a gente pode sim começar pelos preenchimentos em quem tem uma pele que permite, né. Uma das coisas também, agora vamos falar de algumas delas, a toxina botulínica, que é uma das que mais começou lá atrás e tudo, a questão estética. E a toxina, a visão da toxina, ela é mais preventiva ou ela é mais tratamento, terapêutica? Hoje em dia, a gente vê muito mais como uma prevenção, né? Tem pacientes mais maduras que fazem a toxina regularmente, mas começaram depois.
Então ela já não é mais preventiva, porque aquela ruga estática, que é a ruga que tá ali sem a gente estar movimentando, já foi formada. Então a gente vai tentar amenizar essa ruga travando o músculo, e eu sempre falo que a pele é uma consequência do travamento muscular, porque ela não vai acompanhar o movimento. Então eu sempre explico isso para a paciente. E para mais madura, eu já falo que só a toxina não vai resolver aquela queixa dela. Então a gente tem que entrar com tratamento de pele também, né? Mas a própria toxina pode aliviar um pouquinho, que você falou, aquela ruga, né? Porque ainda tem tem aquela ruga estática, que a pessoa mesmo parada tá lá, mas ela ainda assim no movimento, Isso. ela ainda fica pior. Ela é dinâmica, então quanto mais a gente movimentar, mais colágeno a gente vai quebrar. Então nunca é tarde para começar, né? Melhor que comece do que nunca começar. Lógico. Mas o paciente jovem, realmente a abordagem hoje em dia ela é preventiva. É travar o músculo para que ele não vá acometer a quebra do colágeno na pele. Então a gente já começa desde cedo, né? De novo, não existe uma idade, existem pacientes com 17 anos que já têm muita força e quebra de colágeno, assim como existem pacientes de 50 anos que ainda não quebraram. Então, é muito relativo e tem que avaliar cada paciente. Tá, e quais são as grandes vantagens, quando a gente fala em profilaxia e tudo, da toxina botulínica? É evitar ruga estritamente? Ela pode trazer algum outro benefício também? Ela tem vários benefícios, assim, na face, a gente usa ela muito como uma prevenção das rugas estáticas mesmo, e a gente consegue fazer ela no pescoço também, né, pra travar um pouquinho desse músculo que é o platisma, que puxa todo o nosso rosto para baixo. Então, isso vai gerar a longo prazo a queda do bulldog, né, que é o nosso jaws. Então, a gente usa também já a toxina no pescoço hoje em dia. Mas no rosto, especificamente, a gente trata mais essa prevenção de rugas estáticas no futuro. Consegue dar um pontinho aqui no nariz para ele não cair quando sorri. Pro sorriso gengival, que é uma queixa de algumas pacientes, né? Que põe muito a gengiva. Aparece aqui em cima, né? Exatamente. Então, a gente baixa um pouquinho dessa exposição gengival, né? Mas ele, prioritariamente, esse tratamento vai ser usado para prevenir as rugas e prevenir as quedas faciais. Aqui do pescoço você falou desse músculo platício, praticamente eu gosto muito, eu sou cirurgião vascular e passeio muito nessa região. É aquele efeito que eles chamam de Nefertiti, né? Que é daquela egípcia, né? Da deusa egípcia. Exatamente. E ficava com o queixinho bem retinho, mais marcado aqui a região da mandíbula, é isso. O contorno fica mais definido, né? Porque a gente relaxa esse músculo que tá puxando para baixo. E a toxina botulínica, ela tem seus riscos também. Né? Um dos riscos que a intoxicação é muito baixo, né? Isso é bem muito baixo. Sim, realmente. Nas doses que a gente coloca ali e todo o processo que ela passa, não é um risco que a gente corre. Não é um risco grande. Porém, quais são os riscos mais comuns assim da toxina na área estética? A gente tem algumas intercorrências que a gente fala, né? Que podem acontecer por talvez falta de estudo do profissional, negligência, né? Então, a principal delas é a pitose, que é quando ou a gente aplica uma dose muito forte em algum músculo, ou a gente erra aquele músculo e acaba aplicando em outro, né? Sim. Isso gera pitose de pálpebra, pitose de sobrancelha. Aqui na região zigomática, às vezes, quando a gente vai fazer a região de pé de galinha, se acabar pegando o zigomático, o sorriso fica mais travado e fica com aquela impressão de fofão, né? Então, a gente tem que cuidar algumas regiões. Na boca também, aqui, às vezes, quando a gente vai fazer o contorno, tem que cuidar, ou até mesmo o queixo celulítico, né, que a gente faz aqui alguns pontinhos, para não pegar o depressor do ângulo da boca ou do lábio inferior, porque também o paciente vai ficar travado, não consegue sorrir, ou sorrir torto. E você falou, que legal! Para quem tem aquele... queixo celulítico? Queixo celulítico, né? Que Isso. parece que tem celulite no queixo, aquele eu do tenho, bumbum. Então eu vou te indicar uma boa profissional para isso. Mas eu não faço porque comigo uma vez já aconteceu de aplicarem e eu ficar com o lábio inferior travado. Então eu prefiro nem chegar ali perto. perto. Detalhe muito pequeno para o seu caso, não te incomoda. Que é a realidade da estética, né? É o que te incomoda e não aquilo que a pessoa olha e fala que você tem que mudar. Exatamente. Né? Na verdade, é um equilíbrio entre as duas coisas. Às vezes a gente acha que é algo e o profissional vai nos direcionar para o que de fato é. Boa. Né? E às vezes, realmente a gente acha que é algo e tá de acordo com o que o profissional avalia e tá tudo certo, vai ser só aquilo ali. Perfeito. Você falou do peeling também, que inclusive você tem um protocolo lá. E é muito legal os protocolos, porque apesar deles existirem, eles não são estáticos, né? Cada paciente você muda alguma coisa. Exatamente. Nos peelings hoje, eles fazem o quê? É a abrasão, a descamação da face, principalmente, não é Exatamente. isso? A gente vai renovar essa pele, né, mais superficial, e também a gente consegue redensificar a parte um pouquinho mais profunda, né? Dependendo do tipo de peeling que a gente usa no paciente. Então, até é recente esse curso que eu fiz, porque como eu tenho muita paciente jovem, essas pacientes elas ainda não precisam, de fato, de um protocolo tão intenso. Porém, as pacientes mais maduras, às vezes eu fazia
o tratamento de preenchimento, o bioestimulador, a toxina, e ainda achava que a pele estava ficando com um resultado que não era o 100% como eu gostaria. Então eu procurei, né, aprender sobre esse protocolo para renovar de fato a pele e entregar um resultado completo. Então ele envolve um preparo em casa, né, no dia do procedimento a gente faz mais de um peeling e ainda no pós a paciente vai ficar usando produtos em casa também. Então é um protocolo extenso, completo, que chega em resultados bem legais. Você faz mais de um peeling no mesmo dia, às vezes. Exatamente. Você usa mais de um produto. Mais de um produto. Eu não conhecia Mais isso de um ácido. realmente. Que legal. É. E quanto mais madura essa pessoa, você tende a atacar mais profundamente a pele, é isso? Exatamente, exatamente. Quanto mais profunda for a ruga, uma porcentagem maior a gente consegue usar desse ácido, né? Mas, obviamente, avaliando o fototipo da paciente, né? Grau de flacidez, enfim, tem várias coisas que a gente considera. Mas, sim, quanto mais flacidez a paciente tiver, quanto mais rugas ela tiver, a gente pode, sim, a depender dessas questões, utilizar um protocolo mais forte. Outra curiosidade, qual é a pele mais difícil de tratar com peeling? É a pele mais clara ou a pele mais escura? A pele mais escura, ela tem um pouco de dificuldade em função da gente ter que dosar um pouquinho dessa porcentagem, né? Então, às vezes a gente vai realmente ter que ir mais devagar para chegar num resultado mais expressivo. Porém, a pele mais escura, ela geralmente é uma pele que ela já está com uma qualidade melhor, né? Isso vem realmente da nossa etnia. Sempre foi assim, né? Então, a pele branca muito clara, ela geralmente apresenta mais marcas do envelhecimento. Né? Exatamente. E ela é mais difícil porque o risco é maior de fazer hipopigmentação ou mesmo despigmentar a região, ficar branca. É, hiperpigmentar e queimadura também, né? Então tem que cuidar nesse sentido. Perfeito. Porque eu sempre ouvi a pele escura, sempre foi um desafio maior por causa disso. Porque a escura é a melanina e você causar mais lesão nos melanócitos, as células. Ó, sou bom nisso. Lesar lá, você aumenta o risco de não ter essa melanina produzida e, consequentemente, deixar lesões brancas que aparecem ainda mais na pele cada vez mais escura. Boa, meu raciocínio não estava errado. Você falou bioestimulação, o bioestimulador. Hoje a gente tem algumas opções no mercado, imagino que cada caso tem o seu e tal, mas principalmente qual é o foco seu na bioestimulação, de você injetar um produto nesse paciente? Eu utilizo o bioestimulador tanto como uma prevenção, então a gente usa mais ali pré-ligamentar para reforçar, né, esse lifting do rosto na região de ligamentos, mas a gente também utiliza para melhorar a densidade da pele naquele paciente que já está com a pele mais flácida, né? Então a gente tem que cuidar muito bem a indicação do tipo de bioestimulador, porque uma pele pode ser flácida, mas um rosto pode não ser tão magro. Então a gente tem que indicar aquilo que está mais adequado para cada caso de paciente. E não só o bioestimulador injetável, mas também as máquinas, né? A gente já tem tecnologia de ultrassom micro e macrofocado. No rosto a gente usa o micro, né? Então a gente vai fazer reposicionamento tecidual através de pontos de coagulação que fazem como se fossem grampos no nosso rosto. A gente consegue estimular colágeno também, né? E quebrar gordura na face que precisa. Que isso é algo que também a gente vê muito comentar, né? Que as pessoas passam o microfocado em pacientes que não precisam e depois aquele paciente murcha. Então a gente tem que ter cuidado, né, na escolha de ponteira. Na face mesmo. Na face mesmo. A gente tem que ter cuidado na escolha da ponteira. Mas eu sempre digo que os resultados eles vão ser construídos com combinação de tratamentos, né? Então não é fazer um tratamento e achar que fez tudo que podia, né? Quando combinados, eles te entregam um resultado muito potencializado. Então, quanto mais o paciente investe, quanto mais recorrência ele tem na clínica, melhores resultados ele vai ter. Legal. E o bioestimulador hoje, a duração dele é de você falou mais ou menos um ano, é isso mesmo que ele tem durado? O que acontece? O bioestimulador ele vai induzir uma reação inflamatória controlada no organismo, né? E essa reação vai recrutar as nossas células de colágeno. Então a gente produz colágeno. Esse colágeno que a gente produziu, ele vai ficar ali, só que o nosso colágeno natural está decaindo. Então o balanço que, né, o fabricante nos passa é em média 1 ano para estar fazendo essa manutenção. Quando é a primeira vez que o paciente faz, quando é um paciente maduro, se indica fazer 3 sessões, né, já para resgatar aquele colágeno que está sendo perdido há bastante tempo. Então, 3 sessões intervaladas ali, mais ou menos de 30, 45 dias, para a gente chegar num resultado mais legal. Lembrando que tudo que bioestimula o colágeno demora para fazer efeito. Então, a gente precisa de no mínimo 30 dias para começar a ver esse produto, né, esse procedimento realmente dar efeito. E 90 dias é o pico dele, o pico de ação.
Porque uma das grandes dificuldades de nós aceitarmos tratamentos e tudo mais é querer o resultado imediato. E o Isso, bioestimulador é um desafio, você fazer a pessoa esperar 30 dias, às vezes um pouquinho mais, né? Isso porque não é exato. nem o pico, né? Às vezes o pico vem um pouquinho mais para frente, demora mais, né? Exato. Então, até mesmo por isso que os preenchimentos eles acabam sendo algo que o paciente gosta muito, porque na hora ele já vê a diferença, né? Então, quando dá, eu gosto de começar pelo preenchimento. Mas, como eu disse, a gente precisa avaliar o total, né? O grau de flacidez, enfim. Um lábio, não importa se a gente vai bioestimular antes, vai melhorar a pele, né? Claro, a região perioral também faz diferença no resultado. Sim, Mas preencher um lábio geralmente não é um empecilho. Mas, de modo geral, o full face num paciente maduro tem que ser realmente bem pensado. entendi. Falando dos preenchedores, que eu acho que é a sua paixãozinha aí, né? Os preenchedores, você falou das peles um pouquinho mais flácidas. Por que eu devo evitar, às vezes, o preenchedor direto numa pele de uma pessoa com a pele mais flácida? Primeiro, porque se tem muita flacidez, a gente vai precisar de uma quantidade maior de produto para realmente conseguir fazer um efeito bacana. Segundo, porque em regiões como, por exemplo, a olheira, que a gente tem uma pele fina e flácida, geralmente esse preenchimento costuma ficar marcado, mesmo que a gente coloque no plano correto, porque o tecido já está sem estruturação. Então é melhor sempre redensificar a pele, deixá-la preparada para receber o que vai estar embaixo, porque a acomodação vai ser melhor, a durabilidade vai ser melhor, porque essa pele realmente já não está recebendo a água que ela deveria, né? Não está com o colágeno que ela deveria também. Então tudo influencia, mas o grau de flacidez ele vai realmente influenciar diretamente no tipo de resultado que a gente vai ter. E às vezes a gente mesma se frustra, né? Porque a gente acha que consegue entregar um resultado e na verdade depois que a gente termina não ficou bem aquilo que a gente imaginava por não ter começado pela ordem certa. Uma das coisas que eu penso sobre a questão do preenchedor e você fala de flacidez, que eu penso muito naquela face mais derretida. Eu sei que tem toda a profundidade, local exato e tal, mas essa face, às vezes ela pode ficar ainda mais pesada com preenchedor também, e você falou, um resultado pior, às vezes até se for mal indicado um preenchedor, colocar Uhum. até melhor, pode deixar a pele, a cara, o rosto, né, ainda mais pesado, ainda mais caído. Isso pode acontecer. Assim, no meu método é muito difícil disso Não, acontecer, mesmo perfeito. Mesmo porque em que. alguns casos você nem indicaria. Exatamente. Mas digo, mesmo que seja uma paciente mais flácida, o que que acontece? Isso, o pillow face, que a gente chama, ele se dá muito porque a gente coloca muito produto mal indicado, né? Então, acaba que de qualquer forma vai volumizar o rosto da paciente, porque é proporcional, né? Quanto mais produto tu coloca, mais resultado tu vai ter, e não necessariamente vai ser um bom resultado. Sim. Então a gente precisa ser realmente cirúrgico na quantidade de produto que a gente vai utilizar para cada região do que aquele paciente vai realmente necessitar, né? Mas de fato, sem estruturação, muitas vezes o preenchimento ele pode não ficar bem posicionado, né? Então, isso sim. Mas eu acho que para ter um resultado assim de inflar o rosto, realmente precisa ser também, além de erro de técnica, erro de quantidade de produto. Ou seja, errar a indicação, a técnica e o volume Exatamente, utilizado. é um conjunto. E não é muito difícil você convencer uma pessoa a falar que ela tem que preparar a primeira pele dela, ela tem que organizar a primeira pele dela, para depois ela poder desfilar aquela face linda, toda. Não é uma pele só viçosa, né? Que preparar a pele vai deixar a pele bonita. Exato. Uhum. Não é difícil, não, a pessoa aceitar. Como eu tenho muito mais paciente jovem, eu não preciso passar muito por isso. Sim, Mas para as pacientes que têm um pouco mais de idade, como eu falei, nem sempre a idade vai ser. o problema. Exatamente, não vai ser determinante para que a gente não possa fazer um preenchimento. Tem que avaliar o grau de flacidez daquele paciente. Tem algumas que eu olho e falo, beleza, consigo fazer, mas aí é um pacto. No retorno do teu preenchimento, a gente já vai tratar a pele. Então a gente tem essa jogadinha. Mas tem pacientes que realmente não tem como. E aí eu acho que elas já entendem, elas já vêm um pouco preparadas para realmente a idade que elas apresentam, elas sabem que vai ter que construir ali a casinha. Então, quando a gente mostra os resultados de pacientes que já fizeram, que eu acho que o resultado ele é muito importante na hora de uma venda, né? E do convencimento do paciente. Então, quando a gente mostra o resultado de outra paciente que passou pelo mesmo que ela, é mais fácil dela entender o processo e querer fazer. E aceitar, E aceitar. esse passo a passo, essa Exatamente. subida de escada aí. É. E você falou das jovens. O rosto feminino, obviamente, varia muito. Você tem aquele mais feminino e você tem aquele um pouco mais androgênico e tudo mais. Como é que tem sido mais a opinião das mulheres hoje em dia? Um rosto um pouquinho mais
quadradinho? Porque a gente viu que homem não, homem é aquela coisa quadrada, às vezes até demais. O que tem sido? A mulher, ela... Hoje em dia a gente tem um padrão de beleza hexagonal. Então não é quadrado, não é redondo, né? Então a gente tem um intermediário aí. Mas assim, pra mulher, assim, procurando procedimentos naturais de novo, a gente não vai fazer ângulos muito quadrados, né? Um ângulo goníaco, que é o ângulo da mandíbula no homem, ele é mais um ângulo reto. Na mulher, ele já é um ângulo mais aberto. Então a gente tem que cuidar porque isso também determina a naturalidade do nosso procedimento, né? Então, acho que para um procedimento natural, a gente não vai fazer ângulos fechados em mulheres. Ao passo que em homens, a gente tem que cuidar para não deixar o rosto mais feminino. Isso vai tanto de ângulo, quanto também de largura, né? Por exemplo, no queixo, o queixo masculino vai ser um pouco mais largo, o queixo feminino já é um pouco mais pontudo e menos largo. Então, a gente tem que entender as características de cada paciente. Tem que ser um dom, né? É, A questão estética. é arte. E essa arte é verdade, porque, nossa senhora, eu teria uma dificuldade terrível, apesar de já ter feito, como eu te falei há pouco, até uma pós-graduação em estética, adoro, mas é difícil, é um desafio e demanda muito treino ali, não só treino de manual, é de olhar, de entender, de estudar. É verdade. Namorar cada face com todo cuidado do mundo. E olhar clínico, muitas vezes a gente vai desenvolvendo, né? Não é uma coisa que tu se formou e tu tem um super olhar clínico. Com os anos, tu vai vendo o quanto tu vai aprimorando isso, né? Porque no início, às vezes, no meu primeiro estágio, a minha chefe falava assim, precisa de um pouco mais aqui. Eu olhava assim, gente, aonde? Tipo assim, eu não conseguia ver. E as minhas estagiárias falam a mesma coisa quando sou eu, né? Que legal. Então, a gente vai treinando esse olhar para que quando a gente, de fato, chegue no nosso momento de injetar, a gente já esteja mais apurada e com os anos isso vai se desenvolver naturalmente. E agora existe um outro queridinho na estética, que é algumas pessoas ainda conhecem pouco, tal, que são os fios. Que tem fios, os fios de tração, os fios em geral de bioestimulação e tal. E cada vez mais um fio diferente do outro. Com certeza. Jovem também passa fio, não passa? Então, como o jovem ele tem menos quedas faciais, a gente tem menos necessidade de reposicionamento tecidual ainda, com o fio de tração, né? Tá. Mas eu utilizo bastante os fios lisos para estímulo de colágeno, né? Tanto em regiões aqui da face mais média, para melhorar a qualidade da pele, quanto o fio filler aqui em olheiras, né? Então, tudo isso, fio filler também em bigode chinês, tudo a gente consegue trabalhar o estímulo de colágeno. Um pouquinho, assim. É que o filler, ele tem 10 fios em um, então ele dá um tufe, assim. Então, ele dá uma melhoradinha, mas é mais também pela linha, né? Aquela linha do bigode que a gente faz ao sorrir, o fio, ele consegue amenizar. Então, como eu falei, é um conjunto de tratamentos. Eu não uso fio isolado. Eu trabalho com preenchimento, com fio, muitas vezes com bioestimulador também, skin boosters, né? Dependendo da linhazinha que o paciente tiver. Mas é um conjunto. O fio de tração, eu acho que tem muitas profissionais que são especialistas nisso e eu deixo para elas, porque realmente não é o meu enfoque. Eu acho que tem um resultado limitado, porque ele é absorvível, né? Sim. E a tração dele não dura tanto tempo. Então, o paciente tende a se frustrar um pouquinho com o resultado pelo investimento que ele tem. Então, hoje em dia, eu prefiro trabalhar realmente com o protocolo de pele, os preenchimentos associados à toxina e bioestimuladores de todas as formas. Então, vou te trazer um exemplo aqui. Uma pessoa que tem a face, tratei a pele, já tô com a pele com a qualidade melhor, elasticidade melhor e tal, e eu tenho o bigodinho aqui. Eu tenho aqui a bochecha mais caidinha e tal. Porque geralmente é ali que indicariam os fios, né? Para tentar dar uma atração. É o que você falou, é limitado. O que você usaria de opção você para fazer isso ao invés do fio? Eu utilizaria os preenchimentos, então reposicionamento, né? Mesmo ali justa ósseo supraperiosteal para a gente conseguir esse reposicionamento. Pode fazer também mais superficial para fazer um ponto de luz e preencher sombras, né? A nossa face faz sombras. Que legal. Então, quando a gente está em mímica, a gente consegue ver onde o paciente tem sombra facial. Então, isso a gente também vai ali e preenche. Agora, o que eu sempre explico é que o paciente tem bigode chinês como uma consequência, não a causa. A causa é a falta de sustentação lá em têmporas, malar. Então, tudo começa lá de cima. Então, só encher o bigode chinês, a gente vai estar só disfarçando um problema. Então, por isso, o full face, a gente tem que considerar a face toda. E muitas vezes ele vai só fazer o bigode chinês e ele acaba fazendo essa zona superior, até mesmo olheiras, às vezes, para sustentar tudo que tá ali em cima e refinando o bigode. Dependendo do grau, né, de flacidez, desse grau de queda tecidual, aí eu também indico o High Pro, né, que é o ultrassom, pra gente conseguir reposicionar essa face,
Também, de novo, Aquilo que você falou, é faz tipo um limitado. grampeador, né? Exato, então a gente vai grampeando lá na zona, né, de ligamentos Pra fazer a também, tração. para fazer a tração. Então a gente usa do RaiPro, dos bioestimuladores também, se for o caso, mas como tu já me trouxe uma paciente que tá legal, Melhorzinho, isso. a gente vai utilizar o RaiPro e aí refina com os preenchimentos mesmo. Agora, dependendo do grau desse paciente, eu realmente já indico para fazer ou um lifting cirúrgico, ou até mesmo hoje em dia existe aquele lifting com os fios, né? Que a gente faz uma amarração aqui em têmporas. Então, dependendo, eu já vou indicar o paciente para esse tipo de procedimento e depois ele vai voltar e refinar com o preenchimento. Porque nenhuma cirurgia que a gente faça anula o preenchimento. Assim como não anula a necessidade do bioestimulador de colágeno. Então, as especialidades acabam se complementando. Entendi. E quando você faz o preenchedor, porque às vezes para mim era difícil de entender, eu confesso que eu já entendo melhor, mas o preenchedor aqui em cima é exatamente para ele dar um volume e por ele dar esse voluminho ele acaba tracionando as estruturas para cima. É basicamente fazer aquela sustentação que está sendo perdida. Isso mesmo. E ele também vai acabar dando um glow aqui, né, daquele osso que está sendo absorvido. Enfim, o paciente já não está com uma marcação da maçã tão evidente. Então, é um 2 em 1, né? Ele vai melhorar a região e melhora também queda facial ali das regiões adjacentes. É, porque é uma coisa que acontece com o passar da idade, né? Você falou uma coisa importante, os ossos, né? A gente perde gordura, perde osso. O músculo também, né, já não tá mais com aquela mais flácido, firmeza mais que tinha. hipotrófico. Exatamente. Os ligamentos, você falou há pouco também, eles começam a ficar às vezes Frouxidão. mais frouxos. Exato. Nossa, que coisa chata, né? Envelhecer não é tão legal. Pois é, dá um trabalho, mas dá para envelhecer legal. Hoje em dia a gente já começa com os preventivos para que não haja, né, esse baque lá na frente, tipo, porque eu não comecei antes. Mas uma pessoa jovem, em geral, vamos pensar numa pessoa aí de 25 anos, que cuidou, passou protetor solar, até a vida. Você consegue fazer o full face no mesmo dia ou habitualmente seus protocolos porque full face na minha cabeça vem tudo na hora, na porrada só. Você consegue fracionar isso, é melhor. Quando a gente está falando de preenchimento e toxina, a gente consegue fazer no mesmo dia, porque são regiões diferentes, né? Enfim, a gente consegue lapidar esse rosto no mesmo dia. Agora, se a gente colocar no protocolo desse paciente o bioestimulador de colágeno e protocolo de pele, aí a gente precisa segmentar, porque o protocolo de pele vai gerar uma descamação, a pele vai ficar sensível, então não é legal que seja ao mesmo tempo, até por conta de reações adversas, né? E o bioestimulador, muitas vezes, ele vai estar na camada que a gente injeta o preenchimento, se a gente escolher uma camada subcutânea ali, mais superficial. Então, o bioestimulador, ele vai estar nessa mesma camada. Então, eu prefiro não fazer no mesmo dia justamente para não colocar os dois componentes ali juntos. E aí eu espero, né? Se é o caso de flacidez baixa ou moderada, tranquilo, faz a manutenção, dá para esperar a cicatrização do preenchimento e depois faz. Se é um caso de flacidez maior, aí a gente tem que inverter, como a gente falou ali anteriormente. Tá, mas eu vou te apertar um pouco aqui com o meu conhecimento também. Vamos lá. Primeiro vou perguntar, qual o preenchedor que você mais gosta de usar? Produto. Não existe um único preenchedor. A gente pode falar de marca, mas não é o objetivo do nosso podcast. Não, marca. Mas, por exemplo, ácido hialurônico. Ácido hialurônico, somente ácido hialurônico, né? A gente, como biomédico, nem pode trabalhar com outros procedimentos injetáveis, preenchimentos injetáveis. Então, somente o ácido hialurônico, né? Perfeito. O que eu escolho? Depende da região, né? E depende da camada que eu for escolher. Então, camadas mais profundas, a gente escolhe um preenchedor que tenha um G-prime, uma firmeza maior, porque ele precisa se projetar e ele não pode se deformar com a força do músculo, né? Agora, regiões mais superficiais, se eu quiser trabalhar um malar mais superficial, um lábio, eu vou escolher um produto mais maleável, porque ele precisa de expansão tecidual, naturalidade, né? E a gente não quer tanta projeção. Então, tudo vai depender. Nariz tem que ser um preenchedor realmente mais firme, porque ele precisa sustentar a queda, né? Sustentar ali onde tem profundidade. Então, tudo depende da região. Não posso dizer eu trabalho só com esse preenchedor. Perfeito. Isso, aliás, é até uma dica para quem está assistindo, porque quando a gente fala preenchedor, antigamente tinha muito poucas opções de ácido hialurônico. Ácido hialurônico é como se fosse uma coisa só. E hoje você tem dezenas, para não falar centenas de opções aí de ácido hialurônico para cada região, para cada profundidade, para cada interesse de resultado, não é Exatamente. Isso, né? É tudo um conjunto, né? A técnica, a escolha do produto, a quantidade de produto e a mão do profissional. O olhar clínico. O olhar clínico, que é o primeiro de tudo. Agora, existem os bioestimuladores. Quais são os bioestimuladores que você mais usa?
Como as minhas pacientes são mais jovens, eu preconizo a hidroxiapatita de cálcio. Por quê? Ela não faz aquela volumização facial. Então, um paciente que já tem uma face estruturada, que só precisa melhorar um pouquinho, né, a qualidade da pele, enfim, ou às vezes até mesmo aquele lifting que eu falei, a gente trabalha mais pré-ligamentar e com a hidroxiapatita. Um paciente que vai ser maduro, assim, vamos botar aí 70, 80 anos, que ele tem muita flacidez, ele não tem volume de gordura facial, ele tá com aquela face cadavérica, aí cabe a gente entrar com ácido polialilático. Mas é muito individualizada essa escolha, não tem um padrão, assim. Precisa avaliar a pele, pensar a pele, tudo isso vai depender. Os dois, eles. É aí que vem a minha dúvida. Os dois não poderiam ser usados como bioestimuladores e preenchedores? Não, porque o que acontece? A hidroxiapatita ela tem um veículo, que é a carboximetilcelulose, que é um gel. Então ele entra com essa consistência de gel, então no dia o paciente se sente meio preenchidinho, mas esse veículo ele é absorvido e o que fica realmente é a partícula que estimula o colágeno. Então ele não vai preencher. O que acontece do ácido polilático volumizar? É porque ele faz um boom ali, né? A gente injeta ele é diluído numa quantidade maior ali de diluente. Então ele faz um boom ali no local e aí ele acaba por redensificar a pele de uma maneira que gera uma volumização, né? Entendi. Diferente da hidroxiapatita, que ela não tem essa capacidade. A hidroxiapatita, vamos dizer que ela é mais suave. Ela gera resultados um pouco mais suaves. O polilático já é um pouquinho mais intenso. Mas tudo depende do caso, entende? Perfeito, lógico. Eu digo porque os dois nasceram como preenchedores. Não são. E hoje eles provavelmente falharam terrivelmente nisso e hoje funcionam como bioestimulador. Descobriram que eles são maravilhosos bioestimuladores. Né? Exato. Tem alguns, né, que já mesclam bioestimulador com preenchedor na mesma seringa. Tem outros que prometem realmente esse preenchimento, mas os mais conhecidos no mercado, eles são realmente bioestimuladores. Entendi. E você pode misturar os dois, a hidroxiapatita com ácido hialurônico? Isso não é muito interessante? Tem já um produto que faz isso, né? Esse produto, sim, ele tem aprovação. Existem outros protocolos off-label de misturar que dão bons resultados, mas aí vai do profissional querer fazer algo que não está, né, descrito na bula do produto, porque se ele tiver qualquer problema, depois é mais difícil dele contornar, né? Então, eu preconizo fazer o que está regulamentado, o que é permitido, porque assim eu tenho menos problemas depois. Eu sei que você é mais da área natural, eu ia chamar de naturalista, mas ia entender outra coisa aqui. Não é isso, é da área mais natural, você deixar o rosto mais natural e tal. Mas fui lá, fiz um procedimento, ou mesmo você fez um procedimento com todo o cuidado do mundo, fez um processo inflamatório maior com esse ácido hialurônico no lábio. Como é que eu resolvo isso? Porque deve bater um desespero na pessoa. Nossa, tô com a beiça, não ficou legal e tal. Tem como reverter isso? Assim, a gente sempre tem o momento da consulta de avaliação, que é onde a gente vai esclarecer tudo que o paciente pode sentir no pré e no pós. No pré, no intra e no pós, né? Sim. Então, isso já é esclarecido previamente. Olha, esse procedimento incha, esse procedimento fica roxo, tem pacientes que incham mais, outros que incham menos. Existem casos de angioedema, né? Existem. Eu nunca tive com preenchimento, isso nunca foi uma questão para mim. Mas o que a gente já entende na anamnese? O quão alérgico esse paciente é, né? A gente pergunta sobre a alergia da picada de abelha, porque caso precise ser revertido com hialuronidase, a gente precisa entender o quanto a gente vai conseguir atender aquele paciente na clínica, ou a gente vai ter que ir em algum posto de saúde para ele ser atendido e ter o suporte. Pode não ser do produto só, pode ser uma reação inflamatória intensa que vai demandar até outras medicações. Medicação. Então, assim, medicamento comum, né, que a gente utiliza é um corticoidezinho ali para conter, né, que nem precisa de receita, mas, dependendo do caso, né, se for um caso mais grave, realmente o ideal é que tu tenha o acompanhamento médico. Então, por isso que eu falo que é legal ter essa rede de contatos, né? Quando o paciente tem um angioedema, eu tenho ali a minha formulazinha de produtos, de medicamentos em casa que ele toma e realmente resolve. Mas tem paciente que não se sente seguro e quer ir, né, numa emergência, enfim. Então, a gente tem que saber como lidar. Porque muitas vezes o profissional que vai atender, ele não está acostumado a pegar intercorrências estéticas. Exato. É diferente. Então, eu já tive um caso de uma amiga que foi, né, e eles não sabiam como atender ela. Então, se ela tivesse tomado a medicação que eu pedi para ela administrar, teria resolvido muito antes de tudo isso.
né? Entendi. E tem sim chance A de... maioria é autolimitada, né? A maioria dos casos são problemas Exato. autolimitados e às vezes é mais o susto. Exatamente. Passou, eu tô com bico de pato, espera 48 horas, o negócio tá 10. Tipo, inchaço normal, assim, de preenchimento é bem isso. É alinhar com o paciente, falar que ele pode sim tomar uma medicaçãozinha ali pra acelerar o processo de cicatrização. Mas, assim, não tem grandes problemas porque já tá muito bem orientado antes do procedimento. Ou senão, Sofia, cheguei lá no seu ofício lá com outra pessoa, tô achando que tá grande demais, não é reação nem nada. Colocou muito produto. Tem como então diminuir isso também? Tem como. Eu direto pego casos de outros profissionais que às vezes fez há muito tempo, já não tá mais legal, não tá mais adequado. Até pacientes minhas lá do início, que eu fazia uma técnica, hoje em dia não tá mais legal. Eu alinho isso com a paciente, né? E existe uma enzima que dissolve o ácido hialurônico. Só que essa enzima é bastante alergênica, então a gente precisa fazer o teste ali no paciente para ver como ele reage, né? Então A gente não faz pode um usar teste. ela para qualquer um, tem que tomar bastante cuidado. Sempre tem que fazer o testezinho no braço. Hialuronidase ela E mesmo. hialuronidase, exatamente. E aí você aplica mesmo com ácido hialurônico muito antigo. Sim, ela dissolve. Ela dissolve o ácido hialurônico. E aí a gente tem também as hialuronidases no nosso corpo, né? Que vão ajudando auxiliando nesse a ele ser absorvido. Então ela age 72 horas. Porque uma das questões também que o ácido hialurônico, a gente fala, ele é absorvível. Sim. Né? Mas ele não é totalmente absorvível. Não. Já tem estudos, né, que mostram 16 anos depois que ainda tem ácido hialurônico lá. Mas, assim, fazendo o efeito dele realmente estruturador, né, enfim, a gente vê que com cerca de 1 ano já não tá mais cumprindo o papel que ele deveria, né. Mas se ele for aplicado em plano errado, por exemplo, no lábio, ele não é absorvido. É uma coisa muito de louco, assim. Ele não absorve, passa muito tempo e não absorve. E aí... chateado, não vou sair daqui enquanto me tirarem de outro jeito. Então só com a hialuronidase mesmo, né? Às vezes o paciente volta, eu acho que tá durando tanto o meu lábio. É porque geralmente tá lá na mucosa, né? Ou migrou aqui pra parte branca. E aí, como ele não tá na textura adequada, na camada adequada, ele tende a durar muito mais do que ele deveria. E ele fica ali fazendo uma volumização errada, né? E você já usa a técnica, tudo do ultrassom? Porque às vezes você não consegue ver o local exato onde está. Às vezes tem que fazer a punção para jogar essa hialuronidase com o próprio ultrassom. Porque na verdade quando a gente usa a hialuronidase nesses fins, a gente encharca a região. Então tu vê no olho aonde que tá volumizado e coloca, né? Tu vai encharcar ali, ela vai diluir o que tiver. Não precisa ser algo localizado. Eu não tenho ultrassom na minha clínica, até porque é um investimento, assim, bem grande. Então, tem poucos profissionais que hoje em dia tem na clínica. Quase ninguém faz também. Mas a gente consegue encaminhar, né? Então, quando é o caso, por exemplo, de um paciente que tem preenchimento permanente, né? O famoso metacrilato, a gente vai e encaminha esse paciente para fazer o exame, para a gente entender exatamente onde está localizado, para que a gente não tenha nenhuma intervenção naquela região e não possa gerar um processo inflamatório, né? Entendi. Mas com o ácido hialurônico é bem difícil de eu pedir o ultrassom, porque a gente consegue palpar, a gente consegue entender, e aí a gente encharca ali a região. E a pessoa que você falou do PMMA, né? O metacrilato. Aham. E a pessoa já tem ali na região de zigomático, malar ou o que for. Você pode fazer o preenchimento com outro produto, como o ácido hialurônico, no mesmo local ou deve-se evitar? É preconizado que não se faça, justamente porque pode gerar essa inflamação muito exacerbada, que pode gerar até processo necrótico. Então, é um produto que ele tá ali, ele fica encapsulado, né? Ele gera uma inflamação ao longo do tempo. Acrílico, né? Exatamente. Então, é preconizado que não se injete. Tem pessoas que arriscam e eu prefiro passar para elas. Eu não dormiria muito tranquila. Você procura outras formas de entregar o resultado, então, né? Que a pessoa fala, olha, vamos fazer aqui, vamos tentar uma coisa assim, assado, e dá para procurar um caminho, né? Essa é a arte da estética. Né? A gente vai equilibrando, né? O problema é que muitas vezes o PMMA, ele é colocado em uma região e com o tempo ele não tá naquela região. Ele não ficou lá. E aí é o grande problema, porque a promessa é um preenchimento permanente, a pessoa conta que vai ficar até o final da vida com aquilo estruturado. E não fica, né? Às vezes ele migra. E aí a gente fez preenchimento de malar, mas tem quase aqui no bigode. Por isso que a gente pede ultrassom, porque às vezes tem essa migração também, né? Exatamente. Esse para sempre nem sempre é para sempre. Aliás, na maioria das vezes não é. Exato. E agora, qual é o grande pecado que você acha na harmonização facial hoje? Não estou falando de Sofia, eu estou falando do mundo. Não, eu acho que realmente é perder a mão, né? Exagerar.
e muitas vezes ouvir a vontade do teu paciente sem ser de fato um harmonizador, né? A gente não é um injetor, a gente é um harmonizador. Então a gente tem que entender o rosto daquele paciente, porque muitas vezes ele vai chegar me pedindo um lábio, só que é um paciente retrognata, não tem queixo. Como é que eu vou fazer um lábio nesse paciente? Vai ficar totalmente desproporcional, né? Já tá lá para trás a projeção do queixo. Aí eu vou projetar mais o lábio, não tem como. Então, a gente precisa educar o nosso paciente quanto ao resultado que ele deseja chegar e justamente fazer essa avaliação completa para que a gente chegue em melhores resultados. Aí, muitas vezes, o profissional que está começando, não me isento disso, né? No início, a gente faz o que tá ali pra gente, né? Nem sempre a gente vai conseguir fazer o que de fato a gente desejaria. E aí, muitas vezes, a gente acaba desarmonizando uma face, né? Então, demonização facial. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas eu acho que na harmonização, realmente, é o profissional perder a mão e escutar o paciente acima do seu conhecimento. Tá bom, eu vou escutar o paciente, mas qual aquele paciente que você fala, não dá. Existe limite nas coisas. Sim. Não, assim, o que eu mais tenho ali na clínica é em relação ao lábio mesmo, né? Eu gosto de lábios naturais. E às vezes elas fazem a primeira vez. E eu não gosto de fazer o segundo ml, o famoso ml no retorno, porque o lábio ainda tá se acomodando, ele tá criando aquele espaço que a gente deu pra ele. Então não adianta eu ir colocar mais produto ali em cima, porque tem muita chance de migrar. Muitas vezes não tem espaço, então ele precisa ir se expandindo. Então eu gosto de dar no mínimo uns 3 meses de intervalo, se for fazer um pouquinho mais, né? Geralmente eu faço uma vez ao ano, porque é o que eu gosto. Eu não gosto de um lábio muito volumoso e as pacientes já estão alinhadas com isso. Mas muitas vezes eu tenho que dizer não, tipo, olha, eu acho que tu não está vendo o que eu estou vendo, né? Já aconteceu com algumas. Então, o lábio é um dos detalhes. Porque uma das coisas, estética vicia. 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 Eu conheço pessoas que viciam. O que vicia é a sensação de se sentir bem consigo mesmo. Não é o procedimento em si. Mas aí não é o procedimento, mas às vezes o paciente, a pessoa coloca toda a esperança e todo o resultado no procedimento. Isso. Né? Tipo, tá com vários problemas e deposita a resolução de tudo na estética dele, né? Doutora Sofia, eu quero... Não precisa mais, não, mas só dar uma furadinha aqui. Tem isso, né? Deve ter acontecido uma vez ou outra de falar, Fia, para! Tipo assim, eu tenho algumas pacientes que falam, amiga, faz o que tu achar que tem que ser feito. Tipo assim, só faz. Daí eu falo, mas nem precisa de mais nada. Não, mas vê aí o que precisa e só faz. Tem que ter alguma coisinha. Então, mas eu sou essa pessoa que se eu ver que não tem o que ser feito naquele momento, eu não faço. Entende? Eu realmente digo não. Porque acho que... Pega um protetor solar, passa na cara da pessoa e fala, é isso que você precisava agora. Exato. Vai curtir seu dia. Uhum. Mas é isso, tem que ter limite, assim. Porém, tem algumas pacientes que já de início a gente vê que tem esse perfil um pouquinho mais... Exagerado. Tem limites, ou até mesmo já passaram por diversas outras clínicas e não deu certo e vem com uma crítica de outro profissional. Então, às vezes isso é um alerta também pra gente, né? Entenda o tipo de paciente que você está atendendo, porque se ele passou por muitas pessoas e ninguém o agradou, por que você vai o agradar? Entendeu? Já tive alguns assim. E é duro. Agora, o resultado, e aí se tiver algum exemplo na cabeça emocional para essa pessoa, essa mudança, porque quando a gente fala de estética, infelizmente, melhorou muito, mas eu sou da época que a cirurgia plástica começou forte. É banal, é desnecessário, bom é o natural e tal, e a gente sabe que não é simples assim, isso afeta as pessoas. Eu sou cirurgião vascular, doutor, eu não consigo tirar, doutor, as pacientes, eu não consigo usar biquíni na praia, não consigo usar uma saia, eu até brinco, eu também não uso saia, na dúvida, também não uso. Mas isso influencia muito a questão emocional. Então, como é que você vê isso no seu consultório? Se você tem algum exemplo aí, que eu gosto muito dessa área. Do emocional. Do emocional, do resultado, do prazer. Assim, eu acho que foi um dos principais motivos para eu escolher a área da estética, inclusive. Porque a transformação que a gente gera na vida da pessoa, ela não é algo fútil, né? Porque as pessoas realmente muitas pessoas veem a estética como algo banal e fútil. E não uma necessidade. Mas a quantidade de vidas que a gente transforma
a forma como o paciente se posiciona no mercado de trabalho, Isso, se posiciona direto. dentro da família, né? Legal. Então, isso muda realmente a vida daquele paciente. E às vezes uma insegurança banal, que para ele é muito evidente e para as pessoas não é. E se a gente consegue proporcionar aquilo, eu falo muito do nariz, né? Que é algo que eu faço muito. E às vezes a pessoa ficou a vida inteira não sabendo que com um procedimento de menos de 1 hora, ela consegue ter um nariz que ela gostaria de ter a vida toda. E Legal. hoje em dia já não precisa recorrer à cirurgia quando não há indicação, né? Então eu acho que realmente o que me motiva é isso, é gerar essa transformação genuína na vida do paciente que vai impactar nas relações dele, no dia a dia dele, e eu acho que esse é o principal. Maravilha. Você falou do nariz, existe um despreenchedor? Tô precisando. Fantástico. E agora eu queria muito que você deixasse até uma mensagem, dentro de muitas que você já trouxe aqui, para quem está assistindo, sobre a harmonização facial, sobre essa visão da estética que você estava falando. Acho que é muito legal. Eu acho que algo que está muito alinhado comigo mesmo é isso de entender o paciente, não ter pressa em entregar resultado. A gente também tem uma empresa a sustentar, então a gente pensa no nosso financeiro, mas esse financeiro ele não pode estar à frente do resultado da transformação que a gente vai gerar para esse paciente. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar o que a gente gostaria de receber se nós fôssemos o paciente, né? E eu digo que a gente consegue construir coisas muito grandes aos poucos. Então, a gente não precisa dar passos de elefante, que é a minha frase. Eu sempre dou passos de formiga. Porque eu acho que se a gente dá um passo de elefante, muitas vezes a gente se frustra e aí a gente tem dificuldade de dar sequência naqueles nossos projetos. E isso vale inclusive para o rosto de um paciente. Se é um paciente que não está adepto a realmente fazer uma harmonização full face, comece aos poucos. Ele vai ficar satisfeito e ele vai chegar lá. Tem pacientes minhas de 3 anos, que demoraram 3 anos para chegar hoje num full face. Mas a gente foi fazendo aos poucos e deixando elas seguras dentro do que a gente estava oferecendo. Então, acho que esse é o principal recado, assim. Dê passos de formiga e não passos de elefante, que a gente chega no topo da montanha. Excelente, concordo plenamente. Às vezes o menos é mais. Exato. Isso é muito importante na estética, é o que você falou, respeitar, né, os protocolos, os degraus aí que tem que subir. E aí a gente precisa da rede social para saber onde a gente encontra esses passinhos de formiga. Exatamente. Qual é a sua rede social? A minha rede social hoje em dia é o Instagram. O Instagram, mas eu quero saber, tá escrito lá, Sofia, doutora Sofia? Doutora Sofia Weigert. E a gente ali realmente foca nesse posicionamento de uma face natural, de algo que vai ser construído. Os resultados que vocês vão ver ali, nada é artificial, é realmente Tem tudo nada de Photoshop. pensado especificamente para cada paciente, né? E focando realmente no bem-estar e na transformação da autoestima do paciente. Maravilha. Vai estar, já deixo claro que vai estar escrito aqui embaixo, tá? O Instagram da doutora, para você ter acesso, e lá também consegue acessar agendamentos e tudo mais, informações sobre o local da clínica onde seus atendimentos, certo? Isso, a gente tem lá o nosso site, né? Então consegue fazer agendamento, consegue perguntar sobre as mentorias também que a gente tem lá na clínica. Ah, verdade, para outros profissionais, Exatamente, para aprender justamente todo esse passo a passo, essa técnica que a gente tem implementado. E ali também tem mais informações sobre mim, sobre minha trajetória, enfim. Maravilha. Aliás, você é da onde? Eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Você já tinha falado para mim, eu não estava lembrando. Não é muito difícil de acertar, vai. Eu não ia te falar que você era, sei lá, do Espírito Santo. Mas dizem que eu não tenho muito sotaque mais. Mais ou menos, mas alguém tá querendo te agradar. Sofia, obrigado demais. Eu acho que você trouxe bastante informação. E uma das coisas mais importantes, você trouxe exatamente o equilíbrio, que é a saúde e a estética together ali, juntinho na harmonização. Full face. Obrigado demais mesmo. Eu que agradeço, Rafa. Foi um prazer. Até o próximo episódio, mas já se inscreve, participa, pergunte, vá lá no Instagram da doutora, tem muito resultado de antes, depois, tudo certinho, dentro do jeito que tem que ser. E aí vamos ver assim, natural, mas tão belo e bonito que deve ser. Beijo, até a próxima!